Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Viver fazendo o bem. Este é o tema que está ocupando nossos pensamentos, nossa oração, nesta manhã de recolhimento espiritual. E nessa segunda meditação vou fazer umas considerações que nos ajudem a repisar, fortalecer e gravar mais a fundo o que já víamos na primeira meditação. E vou começar com as palavras de Cristo no Evangelho de São Lucas. Uma parábola, o que quer dizer uma semelhança, isso quer dizer parábola, uma comparação. Diz-lhes também esta comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha. Indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Sempre que a gente lê estas palavras de Jesus, tem que experimentar um cutucão dentro. Há quantos anos que Nosso Senhor vem procurando frutos que nós não lhe damos? Há 3 anos. Talvez para nós faz mais anos. 3 anos que venho procurando fruto e não acho. Corta. Porque ainda ocupa inutilmente o terreno. Mas o viticultor, o vinhateiro, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor, cavarei e lhe deitarei adubo. Talvez depois disto dê frutos. Caso contrário, a cortarás. O que é que o viticultor que cuidava da vinha e da figueira sugere ao dono? O lógico. Dar aquilo que a árvore precisa. E esta é outra ideia que convém ter muito clara no nosso pensamento e que com frequência temos muito escura. Fazer o bem é saber dar aos outros, materialmente ou moralmente, aquilo de que precisam. E há muitas vezes que nós não captamos, nem temos a menor sensibilidade para perceber o que é que uma esposa precisa, o que é que um marido, porque através desse artefato estão me escutando também senhoras, o que é que o marido precisa? O que é que os filhos precisam? Que somos um grupo de amigos do peito, a gente se dá muito bem, somos amigos desde faz muitos anos. O que é que deixou semeado de bom neles? Você percebeu o que esses amigos precisavam? Os ajudou a encontrar o que precisavam? É que há muitas pessoas que acham que são bons, porque vamos continuar agora com a parábola da figueira estéril.
mas uma coisa absurda, ridícula, mas esclarecedora. Vamos imaginar que o dono daquele campo dissesse, o viticultor, tanto faz, essa figueira está secando, as folhas estão caindo secas, não dá fruto nenhum. Então, vamos enfeitá-la. Vamos transformá-la numa árvore de Natal. Vamos pôr luzinhas penduradas, bolinhas coloridas, o tronco com um desses negócios prateados ou dourados e vai ficar bonitinha. Mas isso que fazemos às vezes. Pais fazem muito isso com os filhos. Não lhes dão o essencial. Lhes dão apenas bens periféricos. Esse é o ponto que eu queria gravar com a ajuda de Deus em todos nós. Em mim primeiro. Não queremos bem os outros, não fazemos o bem se lhes damos bens periféricos. Vamos imaginar pais que dão para que os filhos os deixem em paz, lhes dão caprichos. Pais que não têm a menor preocupação para que, num mundo em que há uma confusão de ideias muito grande, é um caldeirão de ideias confusas e ruins. E diz que os meus filhos tenham ideias claras do que é bom, do que é o bem, do que é o mal. O que faço? É uma pergunta que cada um de nós, cada pessoa tem que responder, porque esse é um perigo que tem não só os pais, que podem ter os padres. Há certos temas, olha, às vezes há essa tentação. Eu não toco certos temas porque as pessoas se sentem incômodas, desagradam as pessoas, mas lhes faria o bem. É o bem que precisam. São bens essenciais ou você se limita a dar bens periféricos para que gostem de você? E as pessoas têm que gostar de Deus. As pessoas têm que gostar da verdade. As pessoas têm que gostar do bem. As pessoas têm que gostar mesmo uns dos outros. Mas gostar é dar-lhes aquilo que precisam. Bens essenciais, não bens periféricos. Por exemplo, vamos até ao miolo do assunto. O que é um bem essencial para um ser humano? Que, além disso, é um batizado. Sobretudo se é batizado. Primeiro, que ele seja verdadeiramente humano. Um ser humano é verdadeiramente humano se vai adquirindo caráter, personalidade. Eu antes lhe citava um livro que tem feito bem em todo o mundo, está traduzido em todas as línguas imagináveis, que é Caminho. Um livro que quanto mais se lê, mais ajuda. Muitas pessoas se converteram com esse livro. Tem pensamentos vivos, tirados da vida do autor, que São José Maria, dos apontamentos íntimos das lutas dele, espirituais, das coisas que lhe contavam, não na confissão, lógico, mas em conversas de orientação, rapazes, estudantes, homens casados, homens que se iam casar. E ele ia anotando isso nos cadernos, que durante a Guerra Civil Espanhola, em que se perseguia tudo que era religioso, se queimava tudo que era pessoa e livro espiritual, os guardou a mãe dele dentro do colchão, esses cadernos, Dona Dolores. E nesses cadernos ele tinha muitas coisas que depois passaram a ser pensamentos deste livro e de outros livros. Pois bem, este livro tem como primeiro capítulo, é um livro religioso, é um livro que apresenta o ideal da santidade. Cristão chamado à santidade.
Mas um cristão chamado à santidade, a primeira coisa que tem que cultivar, o que é? Caráter. Este é o primeiro capítulo do livro. Caráter. A personalidade é a formação do caráter. E a personalidade é formada pelas virtudes. Se o filho obedece só por interesse, um filho pequeno, quero dizer, obedece só por medo de que fiquem bravos o pai e a mãe, de que haja um castigo, mas não foi capaz o pai de incutir na alma deste filho a importância daquilo com paciência, de formar a mente, o caráter, que é bom fazer isso, que não é fácil, mas não basta dizer, faça. E senão você não vai ter celular durante o sábado. Não? Por sinal, com essa história do celular, eu copiei uma ficha de um livro que estava lendo da minha casa, que, tal como está escrito, é uma barbaridade, mas que tem toda a razão. Sinto muito, tem toda a razão. É um livro que recolhe artigos de um filósofo católico bom, mesmo dos melhores que há no Brasil hoje em dia, Víctor Sales Pinheiro, professor da Universidade de Belém do Pará. Professor de filosofia do direito. Num livro que se chama Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Então cita outro autor e diz o seguinte: para usar uma eloquente imagem de Schwanitz, não sei quem é, confesso, esse Schwanitz, no livro Cultura Geral, Tudo o que se deve saber, ele diz, está se referindo aos jovens atuais e aos menos jovens. Os orangotangos de celulares estão cegos para Dante, Shakespeare, Dostoiévski, Thomas Mann, surdos para o canto gregoriano, Bach, Beethoven, e não entendem em absoluto a psicologia de São Paulo, Santo Agostinho, São Francisco, Santa Teresa de Ávila e Santo Inácio. Por que o chama de orangotangos? É um pouco cru e rude. O chama de orangotangos porque são infra-humanos. Um jovem que é simplesmente escravo do celular, dos jogos eletrônicos e da pornografia, não é um ser humano. É um ser humano, mas não se desenvolveu como ser humano. E, no entanto, quantos há que estão assim? Escravos dos eletrônicos, celular, tablet, seja lá o que for, das redes sociais, apanhados como numa teia de aranha na rede social, mas horas. É de arrepiar as confissões que fazem gente muito jovem, o número de horas que passam com isso. Redes sociais, as pobres meninas se destroçam. Eu a chamo a feira das vaidades, as redes sociais, sobretudo para as mulheres, a fogueira das vaidades. É o título de 2 livros que agora não interessa dizer quais são, mas são já de faz tempo, um é do século passado. A feira das vaidades. Mas são escravos disso. Orangotangos, diz esse homem. Acho um pouco forte. Mas plenamente humanos não são. Plenamente humano, quem tem caráter diz não. Eu não entro nessa de ficar viciado, porque é algo que afeta o cérebro, mas afeta fisicamente, neurologicamente o cérebro, o vício dos jogos eletrônicos, que são meio de dominar a cabeça da juventude. E a pornografia é um vício tão forte, pelo menos, como o crack. Do ponto de vista neurológico, isso há livros
que explicam bem esses problemas. Então, a importância de fazer o bem, aí, vendo isso, fica multiplicada por 10, por 100, por 1000. Posso ficar contente com os colégios? Não, por mais bons que sejam e bem intencionados, porque no mínimo terão como colegas uma série de elementos ou elementas, como queira dizer, que em casa não foram formados, lhes toleram tudo, influenciarão, mesmo que seja um colégio bom. Eu digo bom moralmente, porque o colégio que já incuta desde o primeiro dia a ideologia de gênero, eu não o considero bom, considero nefasto, péssimo. O que precisam as pessoas? Eu gostaria que pensasse também nos amigos, outras pessoas. Que a esposa pensasse no marido, já que elas estão assistindo, vamos pô-las em primeiro lugar. Que o marido pensasse na esposa. Que bem verdadeiro lhe posso facilitar, lhe posso fazer, não impor. Eu sempre recordo que quando esteve aqui São José Maria Escrivá, em 1974, reuniu aí ao lado, nesta casa aí ao lado, numa sala bem menor do que esta, casais que pertenciam ao Opus Dei, supernumerários, marido e mulher, os dois eram. Não eram tantos naquela época, eram alguns. E falando com eles, fizeram perguntas, e chegou um momento em que ele se dirigiu às esposas e disse: vocês deixem tranquilo o seu marido, vocês não são as diretoras espirituais do seu marido. E depois se dirigiu a uns rapazes, jovens casados lá, e dizia: e você não é o diretor espiritual da sua mulher. Deixa ela em paz. Nesse sentido que não diga, vai reza, vai à missa, vai como que forçado. Não, tem que ser um exemplo. Tem que ser orar muito. Tem que ser algo que ela se sinta atraída, porque, puxa, como isso faz bem para o meu marido? Puxa, como isso faz bem para a minha esposa? Aqui tem coisa, aqui tem algo que vale a pena. E a pessoa sente que o que está acontecendo? Eu também quero participar. Claro. Peçamos a Deus que nos livre de preparar novas gerações que sejam como aquele ursinho de pelúcia. De um conto que foi traduzido, é um livro de conto, é um conto único, num livro de um inglês, Maynes, que foi traduzido ao português, mas já numa edição que está esgotada, que é sobre a chamada, o original diz, não me lembro o título original. Sim, o título original é Winnie the Pooh. Não diz nada. Winnie é o nome e Pooh é o nome de brincadeira do urso. P-O-O-H. E esse ursinho, que era brinquedo do filho do escritor, um dos brinquedos, todo o livro é histórias dos brinquedos do filho. E uma vez este ursinho, acompanhado por outro dos bichinhos de pelúcia, foi caçar. A história conta isso. E era um dia em que a paisagem estava coberta pela neve. E saiu com o porquinho, que era o companheiro de caçada, e viu umas pegadas na neve, no bosque. E então foi atrás daquelas pegadas. E chegou um momento em que a essas pegadas se uniam outras. Então e começou a imaginar um bicho grande, extraordinário, até que se deu conta de que eram as pegadas dele mesmo e que passou o tempo rodando em círculo atrás das suas próprias pegadas. E é o perigo que tem as pessoas sem formação, sem caráter, girando a vida inteira à procura de quê?
caçando o quê? A si mesmas. À volta do seu egoísmo, à volta do seu egoísmo. Não, é preciso abrir o coração dessa gente jovem, abri-lo para os outros, abri-lo para fazer o bem também. O que precisam as pessoas é caráter, eu dizia, na sua formação, e um sentido para a vida. E aí se pode aplicar, é simplesmente repisar o mesmo ponto, mas é que é importante que não brinquemos com essas coisas. O mito grego, mitológico grego, do Narciso. Narciso é aquela figura, um deus, um desses deuses múltiplos do paganismo, que era de uma grande beleza física. E quando se viu pela primeira vez num espelho de água, refletido num laguinho, ficou encantado consigo mesmo. Ia para lá, via aquela imagem e ficava adorando aquela imagem, cultuando e desejando aquela imagem. E se jogou no lago e se afogou. Quer dizer, adorar-se a si mesmo é o símbolo desse mito. Adorar-se a si mesmo é matar-se, leva à morte. Agora, quantas pessoas há que não são formadas e pensam só em si mesmas? Eu, a minha carreira, o dinheiro, o meu prazer, a minha liberdade, a liberdade de fazer o que quero, os caprichos que eu quero, eu de ir atrás de mim mesmo, como aquele ursinho de pelúcia. E como Narciso, acabam se afogando. Por que há tanta depressão entre jovens? Formar. Não permita que as pessoas à sua volta fiquem calmamente, sem que você tente, pelo menos, fazer alguma coisa. Penso mesmo em colegas, amigos. Fiquem com uma fé vazia. Como é frágil a fé mal formada, vazia, que tem muitos desde a infância hoje em dia. Chegam à faculdade e perdem a fé. Perdeu a fé. Mas que perdem uma coisa que não tinham. Perdi a fé. Mas que fé tinha essa pobre criatura? Não tinha alicerces sólidos de fé. Ninguém lhe tinha dado coisas profundas, como verdadeiros pilares em que apoiar a sua fé. A catequese, dizia o Papa Bento XVI, nos últimos 50 anos, isso dizia quando era Papa ainda, a catequese é um desastre. Os jovens não sabem nada. E o Papa Bento não era de dar broncas, nem de ser pessimista. Mas é verdade. Fé vazia, esperança desorientada. Não é verdadeira esperança em que Deus nos ama, aconteça o que acontecer. Como dizia Santa Teresa, nem que me matem, nem que eu arrebente. Como dizia Jó, ainda que me mate, era o profeta Jeremias, ainda que Deus me mate, continuarei acreditando nele. Bom, a esperança é a esperança de ganhar mais dinheiro, a esperança de que, se não dá certo o casamento, partiremos para outro. A esperança de que eu não deixarei de correr atrás do prazer, mesmo que para isso tenha que sacrificar ideal de família, tenha que sacrificar filhos, tenha que sacrificar. Jogar fora como se joga casca da banana. Fé vazia, esperança desorientada e amor egoísta. Então é preciso tomar consciência. Eu tenho que fazer o bem, ajudar primeiro com o exemplo, viver. O exemplo sempre adiante das palavras. As palavras têm eco no coração dos outros se são pedaços de vida nossa. Se não, são ocas.
são chavões, são teorias. Primeiro, viver, para ter o tesouro para poder dar do tesouro. Voltamos à meditação anterior. Depois, hoje é preciso tratar as pessoas, também as da família, procurando uma amizade profunda e paciente, que exige dedicação, que exige diálogo, que exige horas. Assim como o apostolado entre amigos se faz bem quando são amigos mesmo e confiam um no outro e veem na alegria de um ideal que eles gostariam de ter. Mas esse homem é católico, é praticante, é feliz, está sempre alegre, nos ajuda, tem espírito de serviço. E isso atrai, porque é algo vivido. Aí pode falar. Olha, e aí diz algo que pode ser uma ajuda, não um enfeite de árvore de Natal. Exemplo, amizade sincera e paciente. Não há melhor trabalho de formação de filhos que serem amigos do pai, especialmente os rapazes. Amigos do pai. Isso não se cansava de dizer São José Maria Escrivá. Que o pai seja o melhor amigo dos filhos. E mais diálogo. Eu agora me lembro de uma coisa que é verdade, mas estamos já passando da hora. Uma escritora católica, Dorothy Doyle, dizia: só há amizade quando existe algo profundo a compartilhar. Compartilhar só a happy hour, compartilhar essa juventude uma balada, isso não é amizade nem nada. Isso é fumaça. Algo profundo a compartilhar. Nem que seja um ideal de voluntariado, para começar. Um ideal humano, de ajudar os pobres. Mas um ideal, algo profundo a compartilhar. Se só é compartilhar balada, se só é compartilhar jogos eletrônicos, se só é compartilhar, passar um para o outro programinhas pornográficos, aqueles estão destroçados. Ou mudam muito, ou estão arrebentados. Eu me lembrava, mas não vai dar tempo agora de falar disso, do que diz Jesus do dia do juízo, no capítulo 25 de São Mateus. Então Deus dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino, viajante fora da pátria e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, na prisão e viestes a mim. E quando lhe perguntam quando fizemos isso, diz: toda vez que fizeram com um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeram. Esses ideais têm que ser incutidos, são cristãos. Eu fico muito contente por saber que agora, nestes mesmos dias, está havendo um convívio de formação em Jarinu, perto de Jundiaí, numa chácara que se utiliza para cursos, retiros, convívios, de rapazes jovens, estudantes colegiais e alguns universitários. E que dentro dos programas de formação que eles têm, eles irão visitar uma fazenda atendida pela Missão Belém, em que há drogados que estão se recuperando. Eles, antes deles, já arrecadaram coisas que podiam ajudar, que podiam ser necessárias. E, além disso, vão lhes dar o aconchego da companhia, da amizade, de estar junto. Isso são rapazes que, em vez disso, poderiam estar jogando. Poderiam estar por aí dizendo: oh, não me interessa. Agora, não é só. É que, ao lado das obras que chamam de misericórdia corporais, como diz o catecismo, estão as espirituais,
que estão baseadas todas elas no Evangelho e que se sintetizam em três, que eu lhe digo só para lembrar e para que tente ver o que eu posso fazer em cada um desses três capítulos. Dar bom conselho a quem precisar. Ensinar os que ignoram. Ensinar doutrina. Muitos de vocês fazem isto, graças a Deus. Corrigir os que erram. Corrigir não é dar broncas. Corrigir é saber ter a lealdade de dizer com carinho uma coisa que, sem magoar, ajude a pessoa. Abra os olhos. Mas isso daria outra meditação e hoje vamos acabar por aqui, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude. Eu não quero que a minha vida tenha sido uma vida inútil. Eu quero passar pela vida fazendo o bem, deixando rastro.